Nessa reta final das eleições de São Paulo, o jogo se acirrou. Ontem, o Bolsonaro retornou com as suas lives e deu uma ignorada pesada no Ricardo Nunes. Falou mais do Ramagem e mostra que o Bolsonaro não está muito satisfeito com o partido do Costa Neto, não. Outro ponto é que o Costa Neto fez um anúncio preocupante demais. Pode ser o fim, né, de todo o poder que o PL tem. O que será que o Costa Neto falou, hein? Uma fala do Lula também colocou em sinal vermelho o Brasil inteiro. O Brasil pode estar apto a entrar numa guerra a favor do Irã contra Israel. Pois é o governo que nós temos. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo. Afinal, realmente é perigoso o momento que nós vivemos da história. Bom, então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Lembrando a você que o livro Persuasão Política continua disponível para download até o dia das eleições. É uma forma de você, sabe, de tudo da sua vida que você usa, e não só na política, ter uma noção maior de como convencer as pessoas. Seja o seu comprador, o seu cliente, o seu amigo, o seu colega petista que ainda acha que picanha cai do céu. A gente precisa formar um verdadeiro exército de pessoas que sabem usar o poder da palavra para, de uma vez por todas, mostrar o quanto as ideias de esquerda são ruins, tá bom? Então, o livro está aqui na descrição, está no primeiro comentário. E não esqueça também, cara, se você está preocupado com o Brasil, sabe, o melhor país para você emigrar hoje, Uruguai, tá? Então, entre em contato aqui com a nossa empresa, Imigra Mais, você vai ter acesso aí a informações de como conseguir, né, a sua residência no Uruguai, né? O seu verdadeiro Green Card uruguaio, é esse cara aqui, tá? Eu tenho e eu sei que é necessário, ok? Vamos começar? E como sempre, né, com comentários de vocês. É o seguinte, existe uma discussão de que há uma estratégia de que o Bolsonaro vai anunciar, né, ou seja, vai indicar quem serão os candidatos ao Senado em 2026. Em troca disso, ele deixou que o Costa Neto escolha quem são os candidatos a prefeito. Então, resumindo, os candidatos a prefeito, grande parte, não são de direita do PL. São indicados pelo Costa Neto, que nunca foi de direita, tá? Vamos deixar claro. E aí, a Célia, ela escreveu um comentário aqui que chamou atenção. O Alcolumbre, como presidente, promoveu um impeachment do STF? KKK, né? Esqueçam. Olha o que ele fez enquanto presidente que já foi. Gente, acorda. E é isso, o PL já anunciou, e fala do próprio Tarcísio, de que vai apoiar o Davi Alcolumbre como presidente do Senado para 2025 aqui, vai ficar até 2027. E aí o problema grande aqui da história é que o Pacheco, o PSD, dá o apoio para o Davi Alcolumbre lá no Senado. E já é certa, né? Já há ali um fechamento no nome do Davi Alcolumbre, que vai ser o próximo presidente. Outro ponto que a gente precisa falar também, o Ricardo Dalmora, ele escreveu o seguinte: Doutor Sandro, pesquisei na internet e o IBGE diz que o desemprego caiu no governo Lula. Poderia explicar isso? É verdade, essa informação foi divulgada pelo IBGE. Aqui, eu vou até pedir para você dar uma olhada, tem um canal, né, de uma pessoa muito inteligente sobre política e economia, que é o TV Viegas, tá? O TV Viegas, ele trata de vários pontos da economia. E aí, qual é a crítica aqui? A informação do IBGE é oficial. Quais são os pontos? Essas informações são verdadeiras porque uma das maiores discussões é que o IBGE ele está alterando informações para beneficiar o governo Lula. Quem assumiu ali a diretoria do IBGE é o Postman. Então muita gente critica e questiona a veracidade dos argumentos. Por quê? Principalmente, eles estão contando as pessoas que entraram como servidoras públicas, contratadas, terceirizadas, como pessoas do pleno emprego. Sendo que, na verdade, é uma situação artificial que o próprio governo está gerando. Ou seja, o governo incha a máquina, coloca um monte de gente trabalhando dentro do governo e trata isso como pleno emprego. Mas não é. O que o governo produz que dá resultado e aumenta o PIB do Brasil?
Nada. Ele é um carrapato, um sanguessuga que suga das empresas. Então, assim, são vários argumentos que são utilizados no qual o Viegas ele fala, olha, não é bem assim que o Brasil está em pleno emprego. Tem informação equivocada por parte do IBGE e do próprio Oshman, tá? Então, se alguém perguntar, você já tem informação agora. Outra informação importante, vocês viram que rolou ali a treta entre o Irã e Israel. O problema é como o Brasil se posiciona nisso. O problema é até onde o Brasil vai pisar nesse solo. E essa matéria do Gazeta do Povo me assustou. Lula mostra o fim da neutralidade do Brasil ao calar sobre o terror e dizer que Israel só sabe matar. O Brasil, ele tem um histórico, né, de neutralidade. Ele não se envolve em guerra. Quando o Putin atacou a Ucrânia, o Bolsonaro falou, não, eu quero que vocês resolvam o mais rápido possível. Eu acho horrível um país invadir o outro, mas isso é problema de vocês. E o Brasil sempre teve essa cultura da neutralidade, né, em guerras. Dessa vez, não. O Lula, ele só não fala da Venezuela, mas faz questão de atacar a Ucrânia, faz questão de atacar Israel, faz questão de fazer nota de repúdio quando um criminoso terrorista é assassinado pelo governo de Israel. Então, o Lula, ele é o tipo de figura que, quando os terroristas invadiram Israel, abusaram de crianças, colocaram um bebê no forno e depois mataram os reféns, o Lula fez uma nota, né, de solidariedade pelo falecimento dessas pessoas. Essas pessoas morreram pelo falecimento delas. Enquanto que quando Israel matou o líder do Hamas, o Lula fez uma nota contra o assassinato cruel do líder do Hamas por parte de Israel. Aí você já vê o quanto o Lula é tendencioso nesse caso. Isso preocupa muito qualquer cidadão de bem que sabe que a gente está indo para o lado errado. Bom? Outra matéria que a gente precisa discutir, matéria do UOL. Na volta de suas lives, o Bolsonaro ignora o Nunes e ataca o Eduardo Paes. Cara, isso aqui foi interessante, por quê? Porque o Bolsonaro voltou a fazer suas lives. Cara, só dava faz o M na live do Bolsonaro. Ninguém estava defendendo o Nunes. O Bolsonaro viu isso. Só todo mundo faz o M, Bolsonaro, faz o M, Bolsonaro. Eu vi a live. Então o Bolsonaro não abriu a boca para falar do Nunes, né? Já deu uma ignorada, aquela ignorada básica no Nunes. A possibilidade do Marçal vencer é mais real do que nunca, tá todo mundo já falando sobre isso. Hoje mesmo de manhã, eu falei sobre o Victor Von Serran, que ele já falou, olha, a possibilidade do Marçal levar essa é maior do que qualquer outro, né? É o que mostra tudo isso. Apesar dos bilhões de reais investidos em campanhas, dos milhões na campanha do Nunes e milhões na campanha do Boulos, da Tabata, entre outros, o Marçal, sem um centavo de dinheiro público, sem a mídia, sem a mídia tradicional, só batendo nele, com o Malafaia batendo nele o tempo todo, sem tempo de TV, o cara tá levando. E aí o cara se tornou um verdadeiro fenômeno, né? O Tarcísio ficou desesperado e convocou as tias do Zap para votarem no Ricardo Nunes. Cara, e as tias do Zap, na maioria, deram um belo de um bloco, né, no Tarcísio de Freitas, que não ficaram mais nem um pouquinho satisfeitas. Nem um pouquinho mesmo com o posicionamento do Tarcísio. Ninguém quer saber do Ricardo Nunes com base no perfil dele. Alguns ainda apostam o voto no Ricardo Nunes, estou falando pessoas de direita, porque o Bolsonaro pediu e confiam que há uma estratégia nesse acordo entre o Ricardo Nunes com o Bolsonaro e que esse acordo seria para, lá em 2026, o Ricardo Nunes e a turma do Nunes, todo mundo apoiar senadores de direita. Você acredita? De direita igual Romário, tá bom? Mas, enfim, essa fala do Costa Neto deixou todo mundo, sabe, boquiaberto, né? Tinha quase R$1 bilhão na conta do Costa Neto para ele injetar nas suas campanhas. E nem todas para fomentar gente de direita, não, viu? Tem muito centrão se beneficiando dessa grana. Pois é,
acabamos com o nosso dinheiro e ainda entramos no nosso fundo partidário, diz Valdemar da Costa Neto. Dono do maior cofre do país para as eleições municipais, Valdemar da Costa Neto disse que o Partido Liberal já gastou todo o fundo eleitoral, 886 milhões de reais, e já recorreu a cerca de 50 milhões de reais do fundo partidário. Tem 1.496 pessoas concorrendo, 36 mil são candidatos a prefeito, né, por parte do Partido Liberal. E a aposta do PL é eleger o maior número de prefeitos o possível. E aí entra a estratégia do Bolsonaro. Com esses máximo de prefeitos do PL, eles fomentarão os candidatos a Senado por parte do PL. O problema que entrou aqui em discussão, até teve um vídeo da Bárbara do Te Atualizei, é que, nós vamos ter, né, essa galera aí. Ok. Mas a pergunta que eu te faço é, os candidatos que o Costa Neto vai aceitar para a direita, para o Senado, serão de direita? Porque o candidato que ele aceitou para São Paulo, o Nunes, sacaneou um de direita que era o Salles. Ou seja, o que adianta o Bolsonaro admitir que eu vou poder eleger senadores de direita se quem vai escolher no final das contas é o Costa Neto, porque é ele que é dono do cofre. E aí, só para mostrar para vocês, aqui para onde o dinheiro do seu fundo eleitoral foi? Foi para esse caso aqui, ó. PL de Bolsonaro supera o MDB e se torna o maior doador do Ricardo Nunes. Dessa bolada de dinheiro, a hora que eles viram o Pablo Marçal crescendo, o Costa Neto liberou 17 milhões para o Nunes. Só de perfil do Instagram, o Nunes gastou 4,5 milhões em pouco tempo, mais do que os demais juntos, em pouco tempo, tá? Em pouco mais de uma semana. Não estou falando nem foi o gasto total com o Instagram. O gasto total com o Instagram vai ser gigantesco. E aí onde que a gente entra nesse ponto? No final das contas, todo esse gasto vai continuar no Instagram do Nunes, que gastou tanto dinheiro para ter um Instagram bombado, né? E fica para ele, onde está o princípio da impessoalidade? O fato é que as discussões continuam acirradas aqui. Apoiar Bolsonaro ou não apoiar Bolsonaro? Ainda que de forma velada, o apoio do Nicolas, que não foi escancarado porque tem um respeito muito grande ao Bolsonaro, jogou o Pablo Marçal lá na frente. Todo mundo já assumiu a hipótese de que o Marçal vai para o segundo turno. Agora, quem vai contra ele é que vai ser o ponto. A disputa aqui agora já é para o segundo turno, segundo lugar. Nunes ou Boulos? Qual dos dois vai? Porque os dois são os incertos. Todo mundo já está apostando que o Marçal vai estar lá. Inclusive, até os institutos de pesquisa já viraram a folha e falaram: não, o Marçal cresceu 7 pontos, 9 pontos. O Hélio Beltrão sempre foi um apoiador do Bolsonaro. Ele postou um vídeo hoje do Ricardo Salles. Ricardo Salles rasga o verbo e se posiciona de maneira irretocável. O intruso da direita não é o Marçal, é o Nunes. Olha o que o Ricardo Salles falou. É tanto Ricardo que eu já até me confundo. O Ricardo Salles falou: ao contrário do que o Silas disse nesse vídeo, que o Pablo Marçal é o intruso da direita é o Ricardo Nunes. Foi ele que, primeiro, é do MDB, partido que tem 3 ou 4 ministérios do governo do Lula. Segundo, não apoiou o Bolsonaro em 2022. Mostraram um vídeo aí dele fazendo. Desculpa, não apoiou. Apoiou o Tarcísio, sim, mas o Bolsonaro ele não apoiou. Depois, era um cara ligadíssimo ao João Dória. Depois, o coordenador de campanha dele, o pessoal não gosta que eu fale isso, né, fica bravo. Então, o coordenador de campanha dele é o Rodrigo Garcia, que era vice-governador do Dória e é o melhor amigo do Alexandre de Moraes. Então, assim, por que nós somos obrigados a aceitar o Ricardo Nunes como se ele fosse naturalmente um cara da direita nos representando? Não é. Não é. Ao contrário do que o... Pois é. Então, não é um cara de direita, e quem está falando aqui é o Ricardo Salles, que foi o cara que foi retirado da direita. Enquanto isso, tudo que o sistema puder fazer contra o Marçal, ele vai fazer. O Instagram, TikTok, entre outras plataformas, eles têm uma ferramenta. E nessa ferramenta,
A ideia é de que você possa fomentar, né? Simplesmente fomentar as músicas de cantores. Então eles colocam lá para que qualquer um possa usar. Eu posso usar, você pode usar, porque é a própria ferramenta que te fornece. Tem um rapper aí, adivinha o que ele faz? Não é a arminha pra cima, é o L mesmo. Então o Marçal usou um trecho da música desse Dexter. E aí o cara agora quer processar o Pablo Marçal. Rapper pede R$125 mil de Pablo Marçal por utilização de música em campanha sem autorização. Pessoal, qualquer um pode utilizar, menos o Pablo Marçal. Deu para você perceber? Tá lá, disponível, né? Então, esse candidato, esse cantor, né, esse rapper aí, Dexter, foi lá e falou: não, minha música você não vai usar, não aceito a direita usar a minha música. Então, não vai usar porque é o Marçal. E se fosse qualquer um outro, poderia. Né? Então, tem esse processo aí de 125 mil contra o Marçal. Outro ponto que a gente tem que observar é justo o que está acontecendo com o Marçal? E eu estou falando aqui de forma bem aberta com vocês. O Marçal não tem tempo de TV. Não tem os 100 milhões, né, da campanha. Estão falando que o Marçal se beneficiou porque tinha um concurso de cortes. E que o Marçal não provaram, que continuou com esse concurso de cortes enquanto ele era candidato. O que fizeram? Arrancaram todas as redes sociais do cara. Cara, o cara ressurgiu como uma fênix. Foi lá e criou um perfil reserva que está com mais de 4 milhões, quase 5 milhões de seguidores. Quem é que consegue, dentro de um período curto desse, conseguir tantos seguidores? Entendeu? Que o sistema está empurrando ele para baixo e o povo está empurrando para cima. Você pode não gostar do Marçal, mas é isso que está acontecendo. E aí, ontem o Silas Malafaia falou que tem que caçar o novo perfil dele, tem que caçar a candidatura dele, não pode deixar esse cara aparecer. Parece até fala da esquerda, né? Fala da esquerda. E aí o problema é que quem mandou derrubar os perfis do Pablo Marçal? Quem mandou derrubar os perfis do Pablo Marçal foi uma ação da Tabata, do PSB, que censurou o Pablo Marçal. Mas cá entre nós, dizem que ele pagava, não sei, 5 mil, 8 mil reais no concurso de cortes. E que ele continuou isso depois da campanha. A verdade é que ele jura de pé junto e diz que vai provar à justiça que não. Mas foi a Tabata que mandou. Mas tem um detalhe aqui. Um vídeo usar lá Netflix, a Tabata gastou 4 milhões de reais do seu e do meu dinheiro para fazer os videozinhos dela e crescer no Instagram. Ora. Então o Marçal não pode fazer um concurso de cortes, mas ela pode usar a grana do dinheiro público para bombar o perfil dela com vídeos atacando o Marçal. A cena desse vídeo que você está vendo é ela atacando o Marçal. Muito democrático isso, né, dona Tabata? Usar o dinheiro público para atacar um opositor. Mas a imprensa fala que tá tudo bem. E aí teve um outro problema. O Marçal falou: Tabata, você tá se achando aí a dona da verdade? Você já ouviu falar o termo talarica? Pois é, eu nem sabia o que é isso. Isso é coisa de gente moderninha. Eu sou das antigas, eu sou da roça, nem sabia o que era talarica. Aí que eu descobri que talarica é quem toma o namorado ou a mulher dos outros. E o Marçal fez essa acusação contra a Tabata Amaral. B-News, né? Site fofoca, eu tô me sentindo da Sônia Abrão aqui. Entenda porque a Tabata Amaral foi chamada de talarica pelo Pablo Marçal. Olha só, o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, usou o termo talarica para atacar a candidata Tabata Amaral. Por que ele fez isso? O candidato citou o antigo relacionamento do João Campos, candidato a prefeito também, atual namorado da Tabata, com a ex-noiva Lara Santana. A relação durou 7 anos e terminou em 2019. Então, segundo o Marçal, ela tomou o namorado da outra. Se alguém for no Google e pesquisar as coisas que você fez com a mulher que ia casar com o cara que você namora, você destruiu o sonho de uma mulher que tinha 7 anos de namoro, disse Marçal em entrevista ao UOL após o debate. O que o Marçal falou? Olha, a Tabata começou a fazer uns trabalhos, o cara lá namorava, de repente ele começou a trabalhar com a Tabata, hora que viu, trocou. A Tabata rebateu, falou que não é bem assim, mas aí o interessante é que de uma das hashtags que mais subiu
foi Tabata Talarica. Então, o pessoal colocou Tabata Talarica e aí eu descobri que esse negócio de talarica, tá? Tabarica, Tabata Talarica. É esse negócio aí, que eu nem sabia o que era isso, tá? Coisa de gente nova, gente moderna. Pois é, pra mim é corno mesmo, pra mim é sacana, é furazóio, é esse tipo de coisa que a gente fala. Mas enfim, o que aconteceu? Buscaram um pouco mais a fundo sobre a Tabata Amaral. Tô me sentindo o Kim Paim aqui, ó, fazendo dossiês, mas não é não, tá amplamente divulgado aí na rede. Descobriram que a Tabata Amaral, lá em 2019, ela teve uma outra situação que ela pagou R$23 mil a um namorado com dinheiro do fundo eleitoral. Olha que coisa, né? A nova política vem aí, as pessoas super sérias, né? Vem aí e pagou R$23 mil com dinheiro do fundo eleitoral pro namorado. É matéria da Veja, viu? Se alguém quiser questionar, tá aí, Veja. Deputada que se elegeu pregando a renovação da prática política, contratou o Daniel Alejandro Martinez para análises estratégicas e atendimentos aos eleitores. Aí, quando foi perguntado, dizem que ela respondeu que era uma forma de retribuição a ele, mas retribuição com dinheiro público? Aí ficou feio, né? E aí, o Rubinho Nunes, vereador, resolveu postar um vídeo sobre o caso, né? Tabata pagou R$23 mil ao namorado com o dinheiro do fundo eleitoral. Olha o que diz aqui o Rubinho Nunes. Ela namorava com Daniel Alejandro Martinez e contratou o namorado para análises estratégicas e atendimento aos eleitores. E resolveu pagar R$23 mil para o namorado com dinheiro do fundo eleitoral. Segundo a própria Tabata, o pagamento foi uma forma de gratidão pelo serviço por ele prestado. No entanto, vale dizer que esse pagamento e essa gratidão levantou muitas polêmicas. Afinal de contas, seria ético utilizar dinheiro público para retribuir uma gentileza praticada pelo próprio namorado, que seria apoiar a sua candidatura? Se cada político resolver pagar familiares com a desculpa de gratidão, onde nós vamos parar? Tabata namorava com Daniel Alejandro Martinez e contratou o namorado para Pois é, e aí? Onde que a gente vai parar, né? E aí, o grande ponto é esse. Será que essas pessoas dessa virtude tão grande assim estão mesmo preocupados com o futuro de São Paulo contra o Pablo Marçal? Ou aqui é só o sistema querendo expurgar alguém? Aí a resposta é sua, tá bom? Pessoal, é o seguinte, chegando à reta final, persuasão política, tá aqui. Você quer ter uma boa oratória na política? Você tem um chamado. O seu chamado é que você seja um líder na mudança de mentalidade das pessoas. Você já parou para pensar que a esquerda dominou todos os campos de debate? Entra numa escola pública e dá uma olhada para a cara dos professores. Entra numa universidade pública e dá uma olhada na cara dos professores. Só que a esquerda não parou para pensar o seguinte: nós ainda temos o cidadão de bem, que é você, tá? Então, você precisa estar preparado para esse debate. Você precisa estar preparado para esse discurso. Uma forma de você se preparar, leia esse livro Persuasão Política e entenda como é que você vai fazer com que uma pessoa que acreditava que picanha caía do céu e vinha com cervejinha, com chuva de cervejinha, e como que essas pessoas podem mudar a mentalidade. Eu garanto para vocês, hoje tem muita gente no meu canal que fez o L e que falou, cara, o que esse cara fala faz sentido. Então, eu quero te convocar para você ser um agente de mudança. Fale com seus amigos, vizinhos, mas saiba como usar este discurso. Esse livro é uma verdadeira consultoria que te prepara para isso. E o custo desse livro? Sua honestidade. Tá? Então, esse livro aqui eu preparei de forma que você vai baixar o livro, né? E ao baixar o livro, você vai ver o valor que o livro tem e vai pagar o quanto você acha que é justo. Se você tem condição de pagar, você paga. Se você não tem, não paga. Eu acho que sou o único maluco que acredita realmente no brasileiro, nesse ponto aqui, tá bom? E por fim, mas não menos importante, pessoal, vocês viram a notícia que eu trouxe de que o Brasil deixou de lado a sua neutralidade. O Irã acabou de atacar Israel e o Lula está muito tendente a entrar nessa briga. Você já parou para pensar, sinceramente, você vê o seu filho, o seu neto, entrando dentro de um container para ir ao lado do Irã guerrear contra Israel e receber depois em troca, em vez do seu filho, seu neto de volta, uma medalha desse governo maluco? Pois é. Então, cara,
não seja um escravo de governo. Use a teoria das bandeiras. Aqui, ó, tá aqui do lado. Imigra Mais é uma empresa que eu criei quando eu fui, tá? Literalmente, e fiz isso aqui, ó, tá? Esse é meu green card uruguaio. Por que o Uruguai? O Uruguai é um país que você não depende de avião, não depende de escala de voo, é só pegar o carro e atravessar. É o país que te dá, por causa do Mercosul, a residência mais rápida o possível e mais barata o possível. É um país que te fornece estudo de graça, lá o curso de medicina é de graça, é um dos melhores, é reconhecido até na Espanha. Então, entre você ver o seu filho indo para um container para lutar ao lado de extremistas do Irã, ou ter o seu filho estudando medicina no Uruguai, ou se caso você precisar entrar no carro e atravessar a fronteira, que com isso aqui em mãos, o Uruguai não te barra. Agora, se estourar uma guerra, não sei se você brasileiro consegue entrar em outro país. Então, não deixa passar essa oportunidade. Entre em contato, na descrição tem um link, entra e agenda a sua consulta, tá? É muito importante, é muito importante. Imagina se os presos do 8 de janeiro já tivessem uma segunda opção. Porque lá, né, imagina o Alan dos Santos, por exemplo, que você já viu, mandou o pedido de extradição. Lá, país de direita, lá nos Estados Unidos falou que não. Mesma coisa, o Uruguai, país de direita, fala aqui não tem prisão por opinião. Então, você vai se submeter às regras daquele país. Vale a pena. Vale a pena. Se eu estou recomendando, é porque é justo. Tá bom? Abraço, fica com Deus e não esqueça de entrar em contato. Bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.